Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, Malefina tira a vida de mais um e terá um novo cúmplice. Tudo isso começará então quando eles então conseguirá então um convite para uma festa fantasia. A Malefina junto com o Antônio tem tudo então arquitetado para destruir com tudo ali e também com a família Monterrúbios. Aí então a Josefina até sorri com tudo aquilo. Aí então a dona Carla está com Isidro e Inês comemorando então todo aquele evento. A mulher está deslumbrante, vestindo um preto bem discreto que então realça a sua beleza. O evento então é com algo muito simples, mas também bem detalhado então com riquezas. Aí então o Gonçalo, Inês, Isidro, todos estão em uma mesa só. A Regina sente então uma sensação estranha e até comenta então com o Gonçalo, mas ela não consegue entender o que foi que aconteceu. Aí então o Gonçalo pede para que a Regina não tenha problemas com a mãe dela, pois ele não quer então continuar então causando um clima tenso entre elas duas, porque ele sabe sobre a união. Aí nesse momento a Regina conta para ele que ele é seu marido e que a sua mãe tem que compreender então o seu lugar em sua vida. Aí dona Carla então se retira, para sentar bem longe de Gonçalo, isso porque a dona Carla não concorda com o relacionamento dos dois, isso porque o Gonçalo era casado com aquela Malefina, e se casou com a Regina e ela foi totalmente contra então essa união. Nessa cerimônia vemos então a Adriana chegando, o Matias acompanhando, todos então cada um mais chique que o outro, todos fantasiados também, e é claro que a Regina e o Gonçalo recebem todos ali com um sorriso radiante. Aí fica difícil então para desmascarar então a Malefina, que tem seu cúmplice, o Antônio. O Gonçalo está então inquieto em relação então a Regina e a dona Carla não estarem então amigas como antes. Aí então a Regina diz que ela tem o mesmo direito de que a sua mãe de então tentar uma reconciliação e pede então para que o Gonçalo não se preocupe, que logo logo as duas estarão então amigas novamente. Aí o Gonçalo então sorri e diz então, já que ela sabe o que está fazendo, então eu vou deixar então que você decida tudo isso. E diz então que as ordens a gente não se discute e é claro que a gente se acata. Aí ele então decide sair para ir conversar com Matias e a Adriana e se despede então deixando a Regina ali. A Constância tenta convencer então a dona Carla a ficar perto então da sua filha Regina, porque ali é o lugar dela. Aí então ela diz que a sua filha está muito bem acompanhada com seu marido e ela não quer ir até ali atrapalhar então. A Constância tenta então fazer com que role então uma conciliação entre elas duas, mas não, dona Carla é inquieta e é claro que ela tem sua razão e diz que há coisas que ela não consegue então lhe entrar na cabeça. Aí então a Constância lhe questiona o quê? Aí dona Carla então diz que talvez há alguns anos atrás ela aceitasse então esse relacionamento entre a Regina e o Gonçalo, mas essa relação com um homem casado não. Eu não consigo aceitar isso. Aí a Constância então fala para a dona Carla que o Gonçalo não é mais casado. Mas a dona Carla diz que o seu tempo é diferente de hoje em dia. Um homem casado será sempre um homem casado. Aí vocês acham que, de acordo com o que vocês escutaram até aqui, a dona Carla está errada em ir contra o relacionamento, então, de sua filha, que já é uma mulher grande e adulta, que já se responsabiliza financeiramente em tudo? Vocês acham que a dona Carla está errada em dar esses pitacos para a Regina sobre o seu relacionamento? Ou vocês acham que ela está certo, que mãe em qualquer idade ela tem conselhos favoráveis e bons? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários sobre, então, essa relação de mãe sempre estar querendo, então, ajudar, aconselhar, se isso a atrapalha ou não. Deixem sua opinião aqui logo abaixo em comentários, se todos os conselhos são válidos de mãe, ou vocês acham que ela deveria deixar a Regina andar com suas próprias pernas e tomar suas próprias decisões. Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Independente se você vai responder nosso comentário ou não, clica aqui no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber tudo que ainda vai acontecer em Quando Me Apaixono. Não gostando muito do assunto, dona Carla sai e deixa então a Constância conversando sozinha. Nisso vemos então o Antônio com a Malefina totalmente disfarçado, enquanto o Gonçalo mostra para o Matias o anel de noivado que ele dará para a Regina ainda naquela noite. Matias pede para que ele guarde, é um anel valioso. Aí então o Gonçalo diz que sim, mas esse é o destino da minha Regina, ela logo será então uma Monterrúbio e que assim que terminar esse evento eu darei então a ela esse
anel de noivado. Aí nesse momento a Malefina então puxa um faz defunto do bolso para acertar então em Gonçalo, mas Antônio é rápido o suficiente e pergunta então o que ele vai fazer. Aí a Malefina diz que ela vai fazer o que deveria ter feito há muito tempo. O Antônio diz que ali não é o momento, e então ele retira a Malefina dali, deixando o Matias e o Gonçalo conversando sem saber o que está acontecendo. Nisso, a dona Carla está no banheiro, quando entra então uma senhora e diz então: Dona Carla, que gosto de te ver aqui, não tive a oportunidade então de ter te cumprimentado antes. E então pergunta para ela sobre então o relacionamento então do Gonçalo e diz que não sabia que a Regina estava saindo com aquele homem. Aí então ela muda a cara e fica logo séria. Aí então ela fala: bom, eu não sabia que ela estava, eu achava que o Gonçalo era um homem casado. Aí já viu, né? A dona Carla já está irritadésima então com esse assunto de Regina estar se envolvendo com um homem separado. Aí agora ela fica com vergonha quando um dos convidados pergunta então se o Gonçalo não era casado. Aí então a mulher responde que não, ele não está casado, ele está separado. Por isso que o Gonçalo com minha filha estão juntos. Responde ela então à altura, mas por dentro se corroendo então de raiva. Aí a mulher fala: nossa, eu não sabia que o Gonçalo estava separado de sua mulher, porque recentemente, no casamento de sua filha Roberta, ele estava acompanhado de sua esposa, fala a mulher então. Aí dona Carla tenta então defender a honra da filha e diz que alguns casamentos passam então por essa fachada, né? Outros sobrevivem e outros não, que foi o caso então do Gonçalo com sua mulher, e agora ele está então acompanhado de minha filha Regina, fala ela não muito orgulhosa, sem fazer contato visual com a mulher, porque ela não se agrada nada desse relacionamento. A mulher então continua tentando argumentar com Dona Carla que o Gonçalo e sua mulher eram felizes, aquela coisa toda. Aí Dona Carla defende novamente o Gonçalo, isso contra sua vontade, já arrependida até de ter ido para aquele evento, e se retira deixando então a mulher falando sozinha. Isso ela já deveria ter feito há muito tempo. Tem gente que é inconveniente, né? Que é o caso dessa convidada. Aí então quando Dona Carla se retira ali do banheiro feminino, a mulher fala: nossa, que gênio! E então continua lá se arrumando. E age então como se Dona Carla tivesse errado. Ela faz a pergunta inconveniente, age inconvenientemente e acaba então dessa forma. Mas, gente, o conteúdo desse vídeo aqui não é sobre ela, não. É sobre a Malefina, que vai aprontar e vai tirar mais uma vida. E no caso, gente, tadinha, mas enfim, deixa eu contar pra vocês. Aí agora o Antônio ainda está puxando a Malefina porque ela quer tirar a vida do Gonçalo, mas não vai conseguir. Aí o Gonçalo diz que aquele lugar não é apropriado. A mulher então dá vários socos tentando puxar então e diz então que o Antônio é muito bobo em deixar que o Gonçalo arranque então de seus braços o amor de sua vida. Aí então o Antônio diz que as coisas não podem ser feitas assim. Você estava em público, você quer sair daqui presa? Aí então ela diz que prefere do que ver então eles dois juntos casados. Aí o Antônio diz que ele não é nenhum assassino, ele não tem coragem de tirar a vida de ninguém e que a única pessoa que faz isso é ela. E então diz que tudo isso se acabou. Aí a Malefina diz que não, ela vai ali para tirar a vida então do Gonçalo, porque ela quer ver então destruída a Regina, assim como ela fez então a sua filha com sua filha. E então nesse momento a dona Carla se lembra então que a Josefina é a Josi, e então ela recorda então do dia em que viu a Josefina pela primeira vez, que segurou então as meninas nos braços. Aí então ela fala: é a Josi, e fica então chocada. Nisso o Antônio continua então discutindo com a Josefina e de repente ela fala: maldita assassina, maldita, maldita. E nesse momento ela sente uma dor muito forte no coração e cai de escada abaixo, enquanto o Antônio e a Malefina ficam então lutando para pegar então o faz defunto. Quando ela cai no chão, o Antônio tenta então ajudar ela. Aí a Malefina então fala: vamos, deixe ela aí, deixe. E a gente vê então que a mulher já cai então sem vida. E é claro que ela ainda continua respirando um pouco, mas ela acaba então que falecendo. Aí nesse momento vemos então que o César chega desesperado, então achando que a mulher caiu então da escada, só que não. Aí ele até tenta confortar então a cabeça dela, sendo que ele não pode mexer muito no corpo dela, quando também a Regina e o Gonçalo ficam sabendo então que
Dona Carla caiu então da escada e ela começa: mamãe, minha vida. E o Gonçalo pergunta: já chamou uma ambulância? E começa então todo aquele desespero então ali. Aí então ela pede perdão então a Dona Carla por não ter então ficado com ela durante a festa toda. Aí a Constância, Inês e Isidro todos chegam ali desesperados. O César chamou também uma ambulância para que pudessem então socorrer a Dona Carla, que já está então sem vida. Levam então a senhora para o hospital e lá ela continua, gente, agonizando. Como eu falei, ela já morreu porque não tem jeito, né? Ela não vai conseguir falar nada, ela fica só naquele desespero. Aí, chegando lá, quando ela abre os olhos, a Regina corre logo para perto e fala: mamãe, meu amor, por favor, minha vida, sobreviva, me perdoe por ter te causado tantos desgostos esses dias. E então, naquele momento, ela fala então para a Dona Carla que o Gonçalo lhe pediu então a mão em casamento, que ela não está indo contra a lei, ela não está andando contra os ensinamentos que sua mãe lhe deu. Ela está apenas vivendo ao lado do homem que ela ama. Aí nisso, gente, a Dona Carla começa a agonizar e chama pelo nome da filha, mas não consegue concluir uma fala no seu nome. Ela quer contar então para a Regina que a Josefina é a Josi, a ex-mulher, no caso, a amante do marido então de Regina, que levou então sua filha. Aí ali, gente, a Dona Carla é a primeira então a juntar todas as peças, então, que a Josi é a Josefina e que uma das meninas ali, Renata e Roberta, que tem a letra R, é a sua neta e que a Regina deveria saber disso. Só que a mulher não consegue falar e fica ali, ó, gente, no desespero, numa agonia só, tentando falar. E a Regina falando que vai tornar público o seu relacionamento com o Gonçalo, que vão casar, que vão fazer tudo certinho. Aí então ela fica falando: a esposa de Gonçalo, a esposa de Gonçalo. Aí a Regina não entende e fala: mamãe, calma, o Gonçalo não tem esposa, sua esposa será eu. Aí então ela continua lá respirando fundo e pede então para que sua mãe se recupere. Só que a mãe dela está tentando então contar a ela a verdade, que a mãe do Gonçalo, a Josefina, é a mulher mal. Aí ela começa a falar então o nome de Josi. Aí então a Regina pede para que sua mãe fique tranquila. Aí ela tenta: filha, por favor, a Josi. Aí a Regina diz: mamãe, eu não quero falar dela nesse momento, eu quero falar de mim, de você, do Gonçalo. Eu não quero que você fique mal comigo. E então ela diz: mamãe, agora eu serei a esposa do Gonçalo. Aí então a Dona Carla fala: filha, o Gonçalo, a Josefina, mas ela não consegue concluir sequer a fala para poder contar então à sua filha quem é aquela mulher. Aí ela fica então agonizando ali, tentando a respiração, tentando falar, e a Regina chorando. Gente, é uma cena pra lá de emocionante. E ali naquele momento, enquanto a Regina foca em pedir perdão à sua mãe, porque sabe que ali pode ser suas últimas palavras, a Dona Carla tenta focar então em contar a verdade para sua filha, pois ela sabe que já não tem muito tempo de vida. Aí ela continua então contando a Regina a verdade sobre tudo o que aconteceu, que ela acabou então de descobrir, a grande revelação do momento, que é então a vilã, né, que é a Josefina, a Josi, a que levou a filha dela, mas não dá tempo. Quando ela vê que as coisas estão apertando, seus batimentos estão aumentando, ela deve estar sentindo alguma dor, alguma coisa terrível. Aí ela começa então a fazer o sinal da cruz em Regina, e mesmo assim ela continua tentando então contar que a mulher de Gonçalo é a mulher que levou então a sua filha, mas não dá tempo, a mulher acaba então que falecendo. Aí a Regina fica desesperada, corre para um lado, para o outro dentro do quarto, vê que não tem o que fazer e sai para chorar então na porta do quarto lá onde a Dona Carla está internada. E o pior acontece, gente. Aí a Josefina tirou mais uma vida por causa disso, porque por causa dessa revelação, aí acabou então que Dona Carla tendo um infarto, não resistindo, então falecendo, e o Antônio se tornando cúmplice então por causa disso. O Antônio já sabe toda a verdade, que a Renata é a filha perdida de Regina, já sabe que Josefina é a Josi que tanto procuram. O Antônio já está sabendo de tudo, mas por decisão própria dele, ele não contou nada para a Regina, e agora então ele vai ter que esconder esse crime, porque se ele contar, ele também fica com o rabo preso. Gente, são fortes decisões que estão por vir em Quando Me Apaixono. E aí, vocês gostaram do capítulo de hoje?
Vocês estão gostando da novela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Também não se esquece de nos contar de onde você está acompanhando a Quando Me Apaixono. Antes de sair desse vídeo, já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência aqui todos os dias conosco. Desde já, muito obrigada!